Sr. Ministro, Sr. Presidente da Câmara, Sr. Inspetor-Geral, Sr. Representante da Organização Internacional do Trabalho, minhas senhoras e meus senhores, muito obrigado pelo convite que me foi feito e que eu aceitei porque entendo ter algum cabimento institucional e pessoal. Pessoal, porque sou cidadão entre cidadãos deste nosso país e por isso compartilho com todos os outros cidadãos e cidadãs das preocupações e das responsabilidades. Mas também institucional, porque, como é sabido, a instituição que eu sirvo, e nela tento servir a sociedade a esse nível, é uma instituição que, do século XIX para os nossos dias, tem alimentado uma série de correntes de pensamento social, o chamado pensamento social cristão, a doutrina social da Igreja, que tem tido um impacto forte nesta problemática. Só para vos lembrar alguns nomes, e nem precisaria de remontar ao século XIX, homens e pensadores como Maritain, ou Mounier, os próprios fundadores da União Europeia, como Adenauer, De Gasperi, Schuman, homens mais recentes como Lapira ou Jacques Delors, enfim, a lista é grande, todos eles se inserem, até por militância, nesta grande corrente chamado pensamento social cristão ou tradicional da Igreja. E mais próximos de nós, enfim, homens como Abel Varzim, ou como António Ferreira Gomes, ou como Manuel Martins, felizmente ainda vivo, aqui se inserem também. E é precisamente em nome desta corrente que está presente na sociedade portuguesa, como por esse mundo além, e que em Portugal mantém uma rede de proximidade, como sejam as quase 4.000 realidades paroquiais que nós temos e que suportam tantas iniciativas no setor social. Em nome de tudo isto, que eu, com simplicidade e espírito de partilha, aqui trago algumas reflexões sobre o tema que me foi apresentado, com esta formulação, o trabalho e os direitos do homem. Tentando ser breve e quase esquemático, dir-vos-ei alguma coisa. Em primeiro lugar, e se trata de direitos do homem, ou direitos humanos, como agora também se diz, de que é que nós estamos a falar? Numa formulação que eu aqui escrevi, e que aliás não é minha, eles podem-se entender como os direitos do homem, ou direitos humanos, vão ser tutelados, não só cada um singularmente, mas no seu conjunto. Uma proteção parcial traduzir-se-ia numa espécie de não reconhecimento. Eles correspondem, esses direitos, às exigências de dignidade humana e comportam, em primeiro lugar, a satisfação das necessidades essenciais da pessoa em campo espiritual e material. Universalidade e indivisibilidade são os traços distintivos dos direitos humanos. São dois princípios orientadores que postulam a exigência de erradicar os direitos humanos nas diversas culturas e a aprofundar a sua delineação jurídica para lhes assegurar o pleno respeito. Peço desculpa pelo tamanho da citação, mas eu acho que ela nos ajuda a situar depois na reflexão que se segue. Isto é, direitos humanos com estas duas características irrecusáveis da universalidade e da indivisibilidade. Quando se fala de direitos humanos, estamos a falar de direitos universais. São para Portugal, são para o Afeganistão, são para a Colômbia, são para o Brasil destes dias, são para os Estados Unidos de amanhã, são para todo o lado. Essa universalidade faz deles propriamente direitos humanos, quer dizer, património e obrigação comum da humanidade que somos. E, por outro lado, eles são indivisíveis, porque uns acarretam os outros. E aqui também, como se fala, enfim, de toda essa acessão de direitos, o direito ao trabalho, como foi dito, participa destas características da universalidade e da indivisibilidade. Infelizmente, mais de maneira teórica, que não podemos abandonar como horizonte de reflexão e de compromisso, não tanto como realidade prática. Para ilustrar esta realidade que fui chamado a resumir e a apresentar, eu vou buscar o último documento, assim, documento formal, porque pronunciamentos são quase diários, de uma figura que hoje encontrou uma projeção mundial justíssima e que, para além do espaço de crenças ou não crenças, é também uma referência comum. Estou a falar, claro está, do Papa Francisco. Porque ele trouxe da sua América Latina, onde estas questões são tudo menos teóricas, porque são muito práticas, trouxe para a nossa Europa e a partir de Roma para o mundo inteiro uma preocupação constante pela efetivação destes direitos e, antes de mais, pelo seu reconhecimento.
E aquilo que eu vou dizer é apenas um comentário de alguns pontos desse seu último documento, que foi a encíclica sobre a ecologia, o cuidado pela nossa casa comum. A encíclica Laudato Si, ela é datada de 24 de maio último, ainda não tem um ano. E esta encíclica, que foi, aliás, escrita e publicada pouco tempo antes da Conferência de Paris sobre o Clima, não foi por acaso que ela apareceu nessa altura, alerta-nos para uma ecologia que o Papa entende como integral. Isto é, não se refere apenas àquele sentido corrente com que a palavra é apresentada, muito preocupada e justamente preocupada com o que acontece na chamada natureza, enfim, no mundo mineral ou no mundo animal, mas uma ecologia que tem no seu centro exatamente o ser humano, porque é o ser humano que de alguma maneira vai determinar a ecologia depois em geral nessas diferentes aplicações. E este conceito de ecologia integral é um conceito que nos deve levar a pensar em algumas dificuldades para superar a vida humana em geral e do trabalho em particular, porque exatamente não integravam esta concepção integral da ecologia. A palavra ecologia, como sabemos, vem do grego oikos, oikos significa a casa. A casa é onde nós vivemos, é o nosso ambiente, mas a nossa casa comum e devidamente ordenada, por isso logia, por isso pensamento, por isso norma, por isso razão. Nesta encíclica, o Papa, como digo, versa diversos pontos que nos interessariam muito, mas agora, e porque é aqui, porque são nestas felizes comemorações, sobre o trabalho. É apenas sobre isso que eu vou buscar algumas citações e comentar brevemente do Papa Francisco na sua encíclica. Encíclica é uma palavra também grega, significa circular, algo que é publicado para circular. Laudato Si, louvado seja, a primeira frase do famoso hino das criaturas de Francisco de Assis, sobre a nossa casa comum. E esses pontos principais, nos quais eu brevemente me deterei, são este que eu já referi, da ecologia integral, depois o ser humano como protagonista, centro e fim de toda a vida económica ou social, e que importa muito repetir desta maneira. Depois sobre o progresso tecnológico e o trabalho humano e, enfim, e as dificuldades e desafios, também as possibilidades que esta realidade nos apresenta. Há pouco o Sr. Ministro dizia muito bem que estamos numa fase em que nos interrogamos sobre o futuro do trabalho e a maneira dele se exercitar. Depois a salvaguarda daquilo que o Papa chama o capital social, e veremos como. A seguir a diversificação produtiva e a criatividade empresarial como único caminho do futuro. A responsabilidade do Estado, e aqui entra em cheio com as considerações que já foram feitas pela senhora representante da Organização Internacional do Trabalho, pelo Sr. Presidente da Câmara, pelo Sr. Ministro, a responsabilidade do Estado, inspectiva e geral, e a contribuição das empresas que, neste setor do trabalho, representam a grande vitalidade e criatividade de uma sociedade democrática e empreendedora. Então, são estes os pontos que eu retiro da encíclica Laudato Si do Papa Francisco e que tem uma incidência direta neste assunto que me propuseram, assim formulado, o trabalho e os direitos do homem. Então, o primeiro ponto será esse da ecologia integral, segundo o Papa Francisco. Aliás, toda a encíclica versa esta temática com alguma novidade, porque, repito, nós não costumamos pensar na ecologia quando ouvimos ou quando se refere com este sentido de integralidade. E diz o Papa, nos números 124 e 125 da encíclica, o seguinte, entre outras coisas. Em qualquer abordagem da ecologia integral que não exclua o ser humano, porque às vezes parecia excluir, às vezes há certas afirmações de tipo ecológico que parece que nos deixam de fora como seres humanos, mas que não exclua o ser humano, é indispensável incluir o valor do trabalho. Não falamos apenas do trabalho manual ou do trabalho da terra, mas de qualquer atividade que implique alguma transformação da realidade existente, porque é isso o trabalho. Qualquer atividade que a qualquer dos níveis origine ou pretenda uma transformação para melhor da realidade existente. Desde a elaboração de um balanço social até ao projeto de um progresso tecnológico. Em qualquer uma destas acessões e considerações, uma ecologia integral não exclui não apenas o fator humano, mas a base humana do trabalho e pelo trabalho da transformação social. Porque o homem não é aqui, o ser humano não é aqui um fator dispensável.
eu devo dizer que há muito tempo que tenho assim uma reação em relação a palavra, a uma expressão que se utiliza muito. Eu percebo, não estou a rejeitá-la em absoluto, que é recursos humanos. O ser humano nunca é um recurso. É uma base. O fator humano nunca é um fator, é o sujeito indispensável de tudo aquilo que se queira social, verdadeiramente social. E, portanto, numa perspectiva ecológica integral, que queira organizar a nossa casa comum, a ecologia, da melhor maneira, o fator humano é o critério, é a base, é o fim. Porque, mudando a realidade, mudamos nós. Foi sempre assim e nunca foi de outra maneira. Mudando a realidade, mudamos nós. E, ecologicamente, esperemos que para melhor. Acerca do outro ponto, e ainda deste, do homem como protagonista, o Papa Francisco diz no número 127 desta sua encíclica: afirmamos que, e ele aqui está a reafirmar algo que já vem dito na doutrina social anterior, afirmamos que o homem é o protagonista, mas atenção às palavras e ao seu peso. O homem é o protagonista, o centro e o fim de toda a atividade económica ou social. Por isso, a realidade social do mundo atual exige que, acima dos limitados interesses das empresas e de uma discutível racionalidade económica, sempre discutível, se continue a perseguir como prioritário o objetivo do acesso ao trabalho para todos. Porque é com certeza uma realidade económica, mas é antes disso uma realidade humana. Sem trabalho, o ser humano não é o que pode e deve ser. Qualquer ser humano. E até podemos alargar isto a um trabalho globalmente entendido. Num país como o nosso, em que grande parte da população já excede os 65 anos, e vai ser assim cada vez mais, nós não podemos olhar-nos, porque eu já me incluo nesses que excedem os 65 anos, nós não podemos olhar-nos como aquilo que sobra, mas como uma outra oportunidade, com aquilo que só agora podemos fazer e não poderíamos fazer antes, porque só agora sabemos pela experiência da vida e não sabíamos antes. E, portanto, temos que olhar positivamente mesmo para a chamada idade de reforma, como idade de reforma no sentido em que tomamos outra forma, mas outra forma de humanidade e na qual nos realizaremos pelo trabalho criativo. Já não é o trabalho das fases anteriores, mas eu estou, por acaso, numa profissão que só aligeiro depois dos 75. Mas como realização humana imprescindível. E todos nós sabemos, os que frequentamos, enfim, os centros de convívio e os lares de idosos, todos nós sabemos como as coisas são diferentes. Se proporciona, sem obrigação, mas com criatividade, se proporciona espaço para trabalho, para criatividade, ou simplesmente nos põe diante de uma televisão que, aliás, já não vemos, ou numa sala em que o sofá pode ser muito cómodo, mas a única coisa que estamos ali a fazer é à espera da hora do almoço. É completamente diferente. E nós temos aqui um desaproveitamento imenso das potencialidades a descobrir, mediante o trabalho, de outra maneira, das idades sucessivas que vamos acumulando. Não apenas como quem está cá mais tempo, mas como quem cria em cada tempo a sua novidade. Outro ponto que é importante, é importantíssimo, e devo dizer que é um ponto de enorme preocupação, preocupação criativa, porque em princípio é um bem, e pode ser um bem desde que não se perca a essencialidade do ser humano, a que referi atrás, que é a questão da tecnologia. E diz o Papa, escreve o Papa Francisco no número 128, não se deve procurar que o progresso tecnológico substitua cada vez mais o trabalho humano. Ele não existe para substituir, existe para potenciar. Procedendo assim, a humanidade prejudicar-se-á a si mesma. O trabalho é uma necessidade, faz parte do sentido da vida e é um caminho de maturação, de amadurecimento e desenvolvimento humano e realização pessoal. Não podemos viver sem o trabalho. E, portanto, uma tecnologia que nos ajude e que desdobre a nossa capacidade de fazer e até nos crie outra maneira de, adquirindo mais conhecimentos e quase simultaneamente projetarmos melhor essa mesma ação, ótimo. Mas que nos substitua, não. Não à robotização geral da sociedade, não à dispensa robótica do trabalho do fator humano. Não.
E aqui temos que ser muito determinantes e determinados, porque isto implica depois decisões muito complicadas. Quando nós descemos ao real do mundo empresarial e dos fatores de produção, nós sabemos como isto implica decisões árduas. Mas é o nosso futuro com a humanidade que está em jogo. Às vezes a ficção científica também é um alerta. Porque muitas coisas da história da humanidade começaram por ser ficção e depois, infelizmente, tornaram-se reais. Porque não foram acalculadas, porque se esqueceu a essencialidade do ser humano. Aquela definição de desenvolvimento que é muito mais do que crescimento. O crescimento é uma realidade cumulativa. É-se mais. Tem-se mais idade, tem-se mais meios, alcançam-se mais coisas. O desenvolvimento é aquela definição que Paulo VI usava num outro documento muito importante, a Popular Progresso de 67. É o desenvolvimento do homem, do ser humano todo e de todos os homens. De todos os homens e de tudo aquilo que constitui o ser humano. Isso é já o desenvolvimento, em todas as suas capacidades. É muito mais do que crescimento. Muitas vezes nós estamos a dizer desenvolvimento, mas estamos realmente a dizer crescimento. Não chega. E porquê? Agora vamos à tal noção de capital social. É no número 128 e é muito importante tê-lo presente. Escreve assim o Papa Francisco: a diminuição dos postos de trabalho tem também um impacto negativo no plano económico com a progressiva corrosão do capital social. E o que é este capital social? Isto é, daquele conjunto de relações de confiança e credibilidade e respeito das regras indispensável em qualquer convivência civil. Aliás, ele aqui está a citar um documento que o Papa Bento escreveu em pleno auge da crise que ainda não saímos, em 2009. Renunciar ao investimento nas pessoas para se obter maior receita imediata é um péssimo negócio para a sociedade. Pode não ser imediatamente para quem o tem em mãos, mas para a sociedade é, porque destrói o capital social. E, enfim, vou falar para uma Assembleia onde estão tantas pessoas dedicadas à inspeção do trabalho, esta falta de confiança mina a nossa sociedade. As pessoas não estão seguras, as pessoas estão absolutamente inseguras. Não têm confiança que sejam seguras na sua dignidade que se exerce pelo trabalho. Não estão confiantes. Têm um receio enorme do que lhes possa acontecer. Estão até, em grande parte, disponíveis para concessões que nunca fariam. Mas isto mina uma sociedade. E o tal capital social é a base para nós nos entendermos em conjunto e criarmos futuro. Portanto, pode ser um resultado imediato para alguns, mas é um fracasso geral para todos. Sobre o que o Papa acha fundamental para que nós tenhamos uma economia que respeite o ser humano. Ele inclui aqui duas linhas: a diversificação produtiva e a criatividade empresarial. Porque, como nós sabemos, as duas coisas estão hoje em risco e em causa em muitas sociedades. A diversificação produtiva. Em sociedades tradicionais, a que não voltaremos, nem queremos voltar, não é isso que se pretende, esta diversidade era obrigatória, porque localmente era preciso tudo. É certo que o tudo era quase nada em relação ao tudo de hoje. Mas era preciso um pouco de tudo. Não era só a água para beber, ou vinho para animar, ou a comida para sustentar, e também criativa, ao menos nos dias de festa. Não era só, enfim, os vegetais, enfim, tudo isto que era preciso. E depois as várias atividades, desde que se foram criando os chamados burgos, não é, na Idade Média, que era preciso sapateiros, alfaiates, ferreiros, etc. As comunidades locais tinham um pouco de tudo. Essa diversidade estava assegurada, estava necessariamente assegurada. Mas hoje em dia não está. Em grandes regiões do mundo, e o Papa, como sul-americano, sofre isso de uma maneira muito particular, em grandes produções muito focalizadas em determinada gama de produtos, tudo o resto desaparece das pequenas economias locais e é substituído por grandes monoculturas que deixam de fora uma grande quantidade de produtores e de produção. É uma realidade ambígua.
A globalização, que é também muito ambígua, também passa por aqui, mas há aqui uma série de alertas que o Papa formula desta maneira. Para se conseguir continuar a dar emprego, é indispensável promover uma economia que favoreça a diversificação produtiva, tal que é posta em causa pelo que eu disse, e a criatividade empresarial. Porque se entramos em regime de grandes monoculturas e de grandes concentrações da produção e da distribuição, a criatividade também não pode ser muita, porque tem que encaixar ali. Por exemplo, continua o Papa Francisco, há uma grande variedade de sistemas alimentares rurais de pequena escala que continuam a alimentar a maior parte da população mundial, utilizando uma porção reduzida de terreno e de água e produzindo menos resíduos. Este é um ponto a que o Papa, nesta encíclica, que é sobre a ecologia, é particularmente sensível. As economias de larga escala, especialmente o setor agrícola, acabam por forçar os pequenos agricultores a vender as suas terras ou a abandonar as suas culturas tradicionais. Ele, em Buenos Aires, recebia todos os anos antigos agricultores espantados lá dos seus sertões para os arredores da cidade e para coisa nenhuma. E isto deve nos interrogar. Muito, muito. Até aqui na Europa, que com todos os problemas que tem, acaba por ser o cucuruto do mundo, não é? E nem sempre somos sensíveis ao que isto significa de devastação das cadeias de produção tradicionais e da sua substituição por coisa nenhuma em termos de benefícios locais. Para 4/5 do mundo. Agora, enfim, caminhamos já para o fim, sobre o papel das autoridades, e concretamente neste contexto e nesta celebração que tem todo o significado. O pensamento social cristão sempre defendeu, aliás, subsidiário aqui da reflexão do greco-romana, mesmo dos filósofos gregos e do direito romano, que o Estado é o primeiro órgão do bem comum, é o primeiro responsável. O bem comum é, como também desde os gregos se diz, um conjunto de condições que permitem a realização global de cada elemento de uma cidade, de cada ser humano numa sociedade. Esse é o nosso bem comum. O nosso bem comum são os recursos de que nós nos dispomos para a nossa realização pessoal e interpessoal. Os recursos de habitação, os recursos de saúde, os recursos de ensino e de escola, os recursos de participação na vida social e na vida política, tudo isto é o nosso bem comum. Os recursos materiais que proporcionam o nosso encontro, tudo isto é o nosso bem comum. As empresas que se criam e onde podemos encontrar trabalho para nós e para outros, isto é o nosso bem comum. As instituições culturais de vários tipos e correspondem a diversas necessidades do ser humano, isso é o nosso bem comum. As artes, as letras, o nosso bem comum. E numa sociedade organizada, que vai para além da sua localização e tem objetivos comuns que só assim se podem atender, o Estado, e concretamente o Estado democrático, cujos governantes são periodicamente escolhidos pelos cidadãos, de acordo com projetos que todos eles têm a ver desta ou daquela maneira, na legitimidade das diferentes perspectivações, não só a salvaguarda, mas até o acrescentamento do bem comum, o Estado tem o primeiro papel. E daí que este seu caráter inspectivo também, quer no sentido da salvaguarda, quer no sentido da correção, é absolutamente legítimo. Porque corresponde àquela fonte da legitimidade que é a satisfação dos direitos de cada ser humano. E nós sabemos que se não houver uma autoridade que, em nome de nós todos, nos proteja a todos, sobre todos aqueles que ninguém protege, nesta sociedade não há um bem comum para todos e, portanto, não funcionando o Estado, não funcionamos nós. E então, diz o Papa, aqui no número 129, as autoridades têm o direito e a responsabilidade, porque o direito, como eu aprendi ainda no liceu, naquelas lições de filosofia que todos tínhamos na altura, é aquilo que nos é devido para nós nos podermos cumprir como dever. Todos nós temos deveres, todos nós temos uma obrigação, antes de mais em relação a nós próprios, mas para isso precisamos ter direitos, para que tenhamos essa margem de ação e decisão que permita a nossa realização. As autoridades têm o direito e a responsabilidade, porque as coisas andam sempre ligadas, não há direitos no vazio, como não há responsabilidades no vácuo. As autoridades têm o direito e a responsabilidade de adotar medidas de apoio claro e firme aos pequenos produtores e à diversificação da produção. A simples proclamação da liberdade económica, enquanto as condições reais impedem que muitos possam efetivamente ter acesso a ela,
à liberdade económica. E, ao mesmo tempo, se reduz o acesso ao trabalho, torna-se um discurso contraditório que desonra a política. Quando este bem comum, também pela intervenção do Estado, no sentido social, inspectivo, como aqui se refere, e produtivo, não acontece, desqualifica-se a si próprio. E por isso eu quero saudar e aproveito para saudar todos os senhores e senhoras que nesta instituição, que diz respeito precisamente às condições do trabalho, dão o melhor de si próprios num terreno muito difícil, mas indispensável. A atividade empresarial, continua o Papa, agora no número 129, que é uma nobre vocação, orientada para produzir riqueza e melhorar o mundo para todos, pode ser uma maneira muito fecunda de promover a região onde instala os seus empreendimentos, sobretudo se pensa que a criação de postos de trabalho é parte imprescindível do seu serviço ao bem comum. O que é importante é que os empresários, como em muitos casos tenho o gosto de verificar, como verifiquei no Norte e agora verifico aqui, têm este sentido, de que, com certeza, é para obter um lucro, porque sem esse lucro também a empresa não sobrevive. Mas nesse lucro inclui-se o tal capital social que tem de ser preservado e aumentado. E ele só é verdadeiro e capaz, mesmo para os próprios agentes da empresa e da economia, quando se atende ao ser humano na sua globalidade. É só numa ecologia integral que todos conseguimos um futuro que agora não é apenas a extensão do passado. Nós estamos numa profunda mutação civilizacional, agora é verdadeiramente a criação do amanhã. Mas que, para ser viável e para ser o que desejamos, tem que nos incluir a todos. E sem esquecer nenhum. Mesmo aqueles que nos batem à porta à procura de trabalho. Mesmo os que queriam ir para a Inglaterra, mas acabaram por ficar cá. Muito obrigado e parabéns.